Para falar mais sobre esse tema, estamos recebendo aqui o Dr. Carlos Eduardo Moura, médico oncologista clínico. Como vai, doutor? Tudo bem? Como vai? Tudo Obrigado jóia? pela presença, tá? Se você tiver qualquer pergunta sobre esse tema, pode mandar já para a gente pelo nosso WhatsApp 974013419, o DDD é o 15, envie a pergunta com seu nome, bairro e cidade, tá bom? Vai ser um prazer receber a sua dúvida, a sua pergunta. Dr. Carlos Moura vai poder atender aqui. Sou Fabiana, do bairro Barcelona, Sorocaba. Eu amamentei, doutor, o meu filho durante 3 anos. Isso quer dizer que não corro risco de ter câncer de útero? Não, na verdade é assim, né? Os trabalhos mostram que você não vai evitar a doença, mas você vai diminuir o risco de ter a doença. Então, se você amamenta, você diminui o risco de câncer de endométrio, que é útero, de mama e de ovário. Porque você diminui a exposição desses órgãos ao hormônio feminino. Então, diminuindo a exposição, a chance de você ter diminui. Ou seja, amamentar, quanto mais amamentar, menor o risco de ter essas doenças. Não evita, mas diminui o risco. Sim. Muito bem. Boa tarde, Barzal. Me chamo Lígia. Eu moro em Votorantim. Meu filho de 2 anos ainda é amamentado. Isso pode ser bom para minha saúde? No que diz respeito à saúde em geral, claro que sim. Sim, tanto para ela quanto para o bebê. Quanto para o bebê, não tem a dúvida. Agora, diz respeito à questão do câncer. E, como dito na questão anterior, quanto mais amamentar, o risco vai diminuir. Tá certo. Vamos aqui mais uma pergunta. Boa tarde, eu tenho um período certo para amamentar ou, independente do tempo, já evita o câncer de útero? Me chamo Marília, sou de São Roque, doutor. Então, período certo, desde que nasce o neném, você já começa a amamentar, né? Preconiza-se 6 meses a amamentação ser exclusiva. A partir dos 6 meses, você pode continuar amamentando e dar alimentos outros que o pediatra vai indicar, podendo chegar até 1 ano e meio, 2 anos de amamentação. Mas quanto mais amamentar, menor o risco de você desenvolver algumas doenças ligadas ao câncer. Muito bem, doutor. É preciso deixar bem claro o seguinte, não é porque você está amamentando que você vai deixar de fazer os exames de rotina, enfim, lógico. E que você, só porque está amamentando, está garantido não, que, né? Você só diminui o risco, mas tem que fazer os exames preventivos, passar no seu médico ginecologista, mastologista, para fazer os exames periódicos e continuar seguindo a sua vida. Muito bem. Boa tarde, eu sou Carmen Lúcia, do bairro Além Ponte. Doutor, se alguém da minha família teve esse tipo de câncer, eu tenho mais chances de adquiri-lo, mesmo amamentando? Então, existem algumas doenças, algumas situações hoje que envolvem, por exemplo, mulheres que têm câncer de mama na família, os filhos, as filhas e as outras gerações que podem correr depois podem ter uma chance maior de ter essa doença. Ou seja, tem que procurar o médico para avaliar. Mas mesmo que essa chance maior esteja vinculada a ter um caso na família, isso não impede que você amamente. Se o risco é maior, se você amamenta, quem sabe diminui um pouco mais, né? Certo. A partir de qual idade, doutor, as mulheres precisam procurar o médico, os exames de rotina para acompanhar? Então, mulheres já devem acompanhar desde a adolescência, porque nós temos várias doenças hoje, a gente vê o HPV, né, a vacina, então já tem que acompanhar desde a fase da adolescência. E seguir a vida com o seu ginecologista, mastologista, se for o caso, sempre em consultas periódicas. Doutor, quem tem prótese, por exemplo, e na verdade tem que também, ou silicone, ou fez redução, né? É preciso continuar também essa mesma orientação, né? Sim, ela não vai conseguir amamentar, né, com a prótese, mas a prótese dificulta um pouco a análise, por exemplo, o exame físico. Mas é necessário alguns exames de imagem para poder verificar. Mas mesmo tendo prótese, a mulher ainda tem tecido mamário e ela precisa fazer suas avaliações adequadas. Mas só o exame de mamografia ou ultrassom também? Então, aí a mamografia fica um pouco prejudicada por conta da prótese que vai estar em cima, né? Então, nesses casos, a gente até preconiza o ultrassom, mas não impede realizar a mamografia. Tá, e agora vamos então a algumas orientações básicas sobre evitar o câncer de mama ou do colo de útero, né, doutor? Quais são os exames básicos, por exemplo, o autoexame, como é que a mulher precisa fazer? Então, mama, o autoexame, logicamente, e você ter a sua rotina com o seu médico ginecologista, depois mastologista, se for o caso. Colo de útero, também você faz a prevenção na unidade básica de saúde, né? O ginecologista da unidade faz lá o Papa Nicolau, quando necessário, de tempos em tempos, e se houver alguma alteração, ele encaminha para o médico à frente. Se não é no UBS ou num consultório particular, a mesma coisa. Procurar de forma rotineira o médico que vai definir de quanto em quanto tempo você deve procurar
procurar o serviço e fazer os exames necessários. Ultrassom de abdômen e pelve, mamografia, ultrassom e alguns exames de sangue por aí. A mulher, quando faz o autoexame, doutor, ela identificou alguma coisa que ela pensa que pode ter algum tipo de problema. Quando que ela pode ter essa noção? Porque o primeiro exame é o dela, né? Sim. No espelho, né, doutor? Convém lembrar que a mama da mulher, ela tem alguns caroços, né? E não necessariamente esses caroços significam uma doença maligna. A gente define que em torno de 1 a 10% dos caroços que existem na mama, um deles pode ser maligno. Ou seja, a chance de um caroço ser maligno é baixa. Mas uma vez que você identifica esse caroço e ele começa a ter crescimento, deve procurar o médico. Você notou o caroço? Não se desespere. Certo. Procure o médico, ele vai avaliar e depois você vai se monitorando. Percebeu mudanças, volte a procurar o médico novamente. Muito bem, doutor. Para a gente terminar, a última pergunta aqui, porque o tempo já estourou. Homem também pode ter câncer? Sim, 1% dos casos de câncer de mama são relacionados ao sexo masculino. E o tratamento é muito semelhante ao da mulher. Cirurgia, quimioterapia. Autoexame para o homem é mesmo? O homem, na verdade, fica mais fácil definir, porque como a mama do homem é atrofiada, qualquer caroço já fica muito visível e doloroso. Então é mais fácil o homem detectar do que a mulher. Tá certo. Obrigado pela entrevista. Eu agradeço.